Quinto sinal marcando 15:01. Palmeiras. É hora do Palmeiras. Olha o Vinícius Bueno já sentado aqui para trazer as informações do Verdão. Amanhã, 7:30 da noite, Atlético Paranaense e Palmeiras. Ulisses Costa vai transmitir o jogo. Comentários do craque Neto e o Vinícius Bueno estará nas reportagens dessa partida. E aí, Vini, o que é que a gente vai ter aí dessa partida? Muita pressão sobre o Vanderlei Luxemburgo, né? Tudo bem, Capri? Tudo Boa bem. tarde para você, para todos que nos acompanham. Muita pressão, pelo menos do lado de fora das Alamedas, né? Porque internamente o Luxemburgo ainda tem um respaldo do presidente Maurício Gagliotti e de toda a diretoria. Até quando a gente não sabe. O time precisa evoluir, precisa pontuar, né? E vencer principalmente o que não ocorreu ainda em 8 jogos contra equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. O time finalizou hoje pela manhã a sua preparação debaixo dessa chuvinha que cai aqui na capital paulista e na sequência já viaja para Curitiba para o jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, provavelmente, Capri, com o Gabriel Veron entre os relacionados. Essa deve ser a primeira vez que ele vai ficar à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo desde essa retomada aqui do futebol no Brasil. Ele que teve uma lesão na parte posterior da coxa e, em tese, seria o substituto imediato do Dudu, né? A gente lembra que com a saída do Dudu e a lesão do Gabriel Veron, o Palmeiras teve de recorrer, por exemplo, ao Ivan Angulo, que estava lá no Cruzeiro. Então, Gabriel Veron tá recuperado, já tem treinado com bola e a expectativa é de que ele possa ficar no banco de reservas. E quero falar sobre outros dois garotos também. Patrick de Paula, a gente já falou que interessa a alguns clubes da Europa, inclusive trouxemos a informação de que o Olympique de Marselha está de olho no Patrick de Paula, mas são vários clubes além do Olympique. E o Gabriel Menino também já está sendo sondado. Palmeiras não quer vender esses dois atletas, quer ficar com essa garotada da base, mas para isso, Capri, vai ter de se desfazer de alguns atletas e fazer algumas vendas. O próprio Eric, você lembra? O atacante Eric, que passou pelo Botafogo, ex-Goiás. Sim. Ele ainda pertence ao Palmeiras, está no Japão, emprestado. O Palmeiras quer fazer negócio com ele. Pode ficar com pelo menos 10 milhões de reais se a equipe do Japão ficar com o jogador em definitivo. E o Gustavo Scarpa, Capri, é outro que não deve ficar. Dos 22 jogos que o Palmeiras fez nessa temporada, ele foi titular só em 2 oportunidades. Quase não tem entrado no segundo tempo. No último jogo contra o Goiás não ficou nem no banco de reservas. Então fica a dúvida. Será que ele será relacionado? Será que ele ficará no banco de reservas? Aparentemente não tem agradado o Luxemburgo. Que coisa o Scarpa, né? Porque o Palmeiras se desdobrou para trazer esse rapaz. Teve aquela pendência judicial, né? Se arrastou nos tribunais, liminar para cá, liminar para lá. Ele mesmo, né? Para sair do Fluminense, fez um esforço danado. Pô, não é possível. O que acontece, né? Era bom jogador no Fluminense. Bom jogador no Fluminense. Chegou no Palmeiras, não aconteceu nada. E ó, falar, o Vanderlei não gosta do Scarpa. Não, ele não rendeu com outros treinadores também. Não rendeu com outros técnicos. Então, aparentemente, o problema não é o Palmeiras, não é treinador, o problema é do jogador mesmo. E não consegue render no Palmeiras o que jogou no Fluminense. A gente ele sabe jogar. A gente Pelo tá menos falando, mostrou isso, né? Sem dúvida. A gente tá falando só do Scarpa, né? Que é a situação que mais, né, gera essa estranheza. Por que é que ele não consegue render no Palmeiras aquilo que rendeu no Fluminense? Foi cobiçado por todos os times, né? É. Mas o Palmeiras tem essa situação curiosa, Capri. Tem Lucas Lima, tem Gustavo Scarpa, tem Rafael Veiga e aparentemente... Ninguém, né? Aparentemente ninguém consegue demonstrar um bom futebol. Tem um monte e não tem nada, né? É incrível. E aí eu fico muitas vezes também na posição do jogador, né? O cara tá vendo, o jogador tá vendo, a posição tá aberta, pode ser minha, eu posso ser o dono do meio de campo do Palmeiras, o negócio pode ser comigo, né? Eu vou me esforçar um pouquinho aqui que não tá difícil ser titular do time. Não, ninguém abraça a causa, ninguém bate no peito e fala, deixa que eu vou resolver esse negócio aqui, é comigo. Nada, né? E aí o Palmeiras sofre dessa maneira. Bem, vamos ver, vamos aguardar aí, esperar o que o Palmeiras vai fazer. Contratação, por enquanto nada, não é? O Luxemburgo pediu um meia, até porque nenhum dos que estão no atual elenco tem correspondido. Ele tem o Alanzinho também, né, o Alan Guimarães, que é uma jovem promessa da base também, que vestiu a camisa da seleção por várias oportunidades, a seleção sub-17. Só que o Luxemburgo disse recentemente que ele disse inclusive ao Alex Miller, nosso amigo, nosso companheiro, disse que olha, o
O Alan Guimarães primeiro precisa me convencer nos treinos, por isso que nem está sendo relacionado. Então assim, o Palmeiras hoje tem tantas opções para esse setor, mas antes da paralisação do futebol, o Luxemburgo estava apostando em 4 atacantes. O Dudu era o responsável por criar o time, organizar o time, já que nenhum meia estava correspondendo. Agora ele está apostando em 3 volantes, Gabriel Menino, Patrick de Paula, Ramires, porque nenhum meia organizador, meia armador tem se firmado. E agora essa informação de que para o restante da temporada o Luxemburgo quer uma contratação. Maravilha. Ó, o André Rico tá levantando aqui uma questão, né, sobre os jogadores acomodados. E segundo ele, isso tem a ver com o tempo de contrato. Se faz contrato de 3, 4 anos, o cara se acomoda, tá nem aí. Eu concordo. Você faz contrato de 1 ano, o cara tem que ralar, tem que comer a bola para poder tá em evidência e renovar o contrato dali 1 ano. Óbvio, tem lógica, né? Tem lógica isso. O Palmeiras, nos últimos anos, principalmente quando tinha o Alexandre Matos sendo o principal responsável pelas contratações, fechava contratos, na maioria das vezes, de 5 temporadas. Nossa. Você contrata imaginando que o cara vai render aquilo que ele vinha rendendo antes dele virar alvo de contratação. O problema é que se ele chega e não rende, você tem um bonde ali, né, Capri? Por 5 anos, salários altos, né? São muitos os exemplos de jogadores que não estão rendendo, mas que têm vínculo aí num salário altíssimo por pelo menos mais 3, 4, 5 temporadas. É muita coisa, né? Não dá. Valeu, André. Obrigado pela sua mensagem aqui, aliás.